Olá, Alana, seja muito bem-vinda ao Calma. Muito obrigada, estou muito calma já hoje para É, falar com muito bom. você. Muito bom. Ó, é um prazer ter você por aqui. Eu ouvi bastante coisa, li bastante coisa sobre sua história. Tô com muita anotação, muita pergunta, então não vou nem perder tempo aqui, eu vou pular direto para as perguntas. Pode ser? Manda, pode. Show, fechado. Bom, eu queria começar falando de música, né? Como você pode ver aqui atrás, eu tenho uma pseudo história também com música, embora essa bateria fique muito parada aí, tadinha. Mas eu vi você dizer, acho que em alguma entrevista, que você foi para São Paulo por causa da música. Então, eu queria que você Sim, falasse um pouquinho sobre isso, porque eu ouvi pouco você falar sobre essa história. sim. O universo é muito lindo, né? Ele vai levando a gente por caminhos que a gente nem imagina onde a gente vai chegar. Mas sim, eu vim para São Paulo por causa da música. Eu sou cantora e compositora, fui, né, por muitos anos compositora da Sony e vim porque tinha assinado com um empresário, uma gravadora pequena. Mas eu já tocava lá no Sul, né? Eu tocava e já tinha músicas tocando nas rádios, entrou uma música no filme da Hang Loose, enfim. E aí o empresário me trouxe para São Paulo. Na época foi uma roubada, quem nunca, né? Eu acho que faz parte do processo do artista entrar numa roubada. Mas foi muito bom, porque me trouxe para cá e me gerou muitas oportunidades e conheci, né? Enfim, gravei o primeiro disco com. Já tinha gravado dois independentes no Sul, né? Tinham duas músicas tocando nas rádios, fazia muito show em campeonato de surf, porque as músicas eram bem. Eram rock pop, assim. E aí eu gravei com o Gui Borato, né? Sabe, um produtor maravilhoso, um DJ maravilhoso, muito talentoso. Gravei com ele, mas era independente. Depois, anos depois, tinha uma banda aqui, tocava e tal, mas depois eu gravei com 2008. Isso foi em 2005, né? Quando eu vim para São Isso. Paulo. Tá. 2008, 2009 eu gravei, tinha uma gravadora independente, uma produtora chamada Cinderelas. Gravei com Marcelo Susequini, um dos maiores produtores do Brasil, né? Gravei com grandes músicos lá no Rio de Janeiro, na Casa do Mato. E a gente lançou uma produção, um clipe maravilhoso, com o Uli Burtin, que é um diretor de fotografia maravilhoso, um clipe lindo. E aí em 2012, 11 para 12, assinei com o Rick Bonadio, né? Gravei com ele. E aí lancei um clipe na MTV e tal, isso tocando por aí, né? Abrindo para algumas bandas, compondo para algumas bandas, para cantores. E aí só que eu senti um chamado muito forte para fazer uma coisa que eu não sabia o que que era. Isso me gerava muita angústia, muita ansiedade, e eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa, mas que não era mais a música. E a música, que para mim, eu acho que eu realizei todos os meus sonhos, eu toquei com quem eu queria, toquei nos lugares que eu queria, só não toquei no Rock in Rio. Mas mas eu realizei todos os meus sonhos como compositora, porque a música eu usava para me expressar, né? E levar uma mensagem de amor para as pessoas através da música. Eu achava que até então essa era a minha missão, o meu propósito. Eu achava que esse era o meu propósito. Mas e tá tudo tão certinho. Eu acho que o mundo artístico me preparou tão bem para o que eu faço hoje, ou talvez que eu ainda vá fazer, porque eu vim numa desconstrução do ego e vaidade, né, no mundo artístico, que na verdade ele fica construindo o teu ego. Você tem que estar na capa da revista, você tem que estar na TV, você tem que isso, você tem que estar aquilo, você tem que aparecer. E isso mexe com você, né? E Uhum. até só que o exercício é bom porque uma hora você está na capa da revista, outra hora ninguém lembra quem você é. Uma hora você não, né, no programa de TV, outra hora ninguém lembra quem você é. Então, esse exercício de vaidade, vai e volta, foi muito bom para mim. Então, eu acho que quando eu desconstruí tudo isso, eu falei, eu não quero mais isso para mim, porque a vida da música também não é simples, né? Você tocar a estrada não é simples. E eu sendo super natureba, suco verde, aquela coisa, não dormia direito, não comia direito, nada direito, aquilo também não me fazia bem. E aí que eu comecei a sentir esse chamado, em 2012 eu falei, não quero mais, não quero mais, porque não está me fazendo feliz. Sem falar que fica gerando uma ansiedade absurda, né? Porque semana que vem você vai conhecer fulano, você vai tocar na rádio, e aí fica aquela expectativa, e aquilo tirava a minha paz demais, assim, não me trazia paz, era isso, não me trazia paz. Hum. E, e eu falei, não, não quero mais isso para mim. Eu não sei o que eu tenho que fazer. Eu sei que eu posso fazer qualquer coisa, eu sou capaz de fazer qualquer coisa que eu queira fazer. Mas o que eu preciso fazer, que eu estou sentindo esse chamado dentro de mim? E me gerava angústia, assim.
E aí eu, na época, estava passando por um relacionamento muito ruim, assim, eu resetei a minha vida. Resetei a minha vida, eu falei, não quero mais isso, não quero mais meu relacionamento, não sei o que fazer agora, para onde eu vou. Mas, enfim, resetei a minha vida e falei, bom, eu lembro que eu estava sentado no chão com meu cachorrinho, eu falei, o que é que eu tenho que fazer? E eu rezava muito, pedi orientação, e falava, gente, eu não estou entendendo, vocês precisam colocar uma placa de neon piscando, porque eu não estou enxergando o que é. E aí eu lembro que eu sentei e eu fazia, na época, muitas receitinhas, já era, né, extremamente, sempre fui, nasci vegetariana, então eu já fazia fórmulas para o meu cabelo naturais, eu fazia os sucos verdes, os pãezinhos, as coisas. E meus amigos queriam saber, tá, mas como é que você faz mesmo? E ficavam me pedindo no WhatsApp as receitas do que eu fazia. E eu falava, gente, mas de novo, é a 15ª vez que eu estou pensando em ser a receita. Já sei, eu vou montar um lugarzinho, um blog, alguma coisa, e vou colocar as receitas lá. Isso em 2013. E em 2013, eu não sabia que existia esse boom coletivo dessa busca, né, por alimentação saudável. Porque como era sempre a minha vida, eu não, e nem sabia que existia outro vegano, eu nem sabia que existia. Eu sou vegetariana desde que eu nasci, eu fui conhecer um vegetariano na Austrália quando eu tinha 18 anos. Eu não conhecia outros vegetarianos porque eu sou lá do sul, Santa Catarina, o estado mais carnista do Brasil, onde 66% da produção de carne é de lá. Nada é por acaso, eu tenho certeza, porque eu nasci lá. Né? Só para ficar mais difícil, né, Deus? Mas tá tudo certo. E aí que eu falei, montei um lugarzinho que foi um Instagram chamado The Veg Voice. The Veg Voice, que era um trocadilho por causa da música, por ser voz vegetariana, mas era mais pra música, assim, The Veg Voice. Eu nunca contei isso pra ninguém, que eu tenho, não é vergonha, mas assim, tipo, na época tinha uma série bem bobinha, assim, sabe, que era The Gossip Girl. The Gossip Girl. E eu assistia The Gossip Girl, bem menininha, bem bobinha, assim, mas era que, tipo, me distraía, porque eu gosto de coisas bem leves, assim, às vezes. E aí, terminava a série que falava assim, XOXO, The Gossip Girl. E eu montei assim e falei, XOXO, The Veg Voice, entendeu? Foi aí o nome. E aí eu coloquei umas receitas lá no Instagram e mandei para meus amigos, né? Porque eu tinha lá meu outro perfil, a Lana Rox, e tinha o The Veg Voice que eu montei para isso. E aí mandei para meus amigos e falei, gente, tá aqui a receita, o porquê de cada coisa, todas as formas. Deixa eu só tirar aqui. Eu botei no silencioso, mas eu não tirei o... Aqui, foi. Botei no modo avião. E aí, mandei para meus amigos. E aí, quando eu entrei de novo um mês depois para colocar mais receitas, tinham 6.000 seguidores. Eu falei, nossa, gente, deu um bug no Instagram. Deu um bug no Instagram, porque as pessoas começavam a falar comigo, né? E falavam comigo e pediam para eu dar curso disso. Eu falava, gente, eu nem sei se eu sei dar curso disso, porque essa é a minha vida, eu faço para mim. Mas eu tinha estudado muito para fazer isso, porque eu tinha, como eu nasci vegetariana, numa família gaúcha, carnista, comedora de carne, e desde neném eu nunca consegui comer bicho. Só que, como a cilada do ovo lacto vegetariano, porque eu era ovo lacto vegetariana, você come muito inflamatório, né? Muito leite, muito queijo, muito ovo, muito pão, né? Massa, bolo, amidos, às vezes por falta de informação, por falta de opção, às vezes porque é gostoso, então você come, você fala, já sou tão legal, não estou comendo bicho, eu mereço esta massa 4 queijos, né? Eu mereço esse brownie com sorvete, autoindulgência, né? Então, eu tinha muitos problemas de saúde por causa disso. Problemas de saúde todo mundo tem, né? Enxaqueca, muitas alergias, rinites, eu tinha muitas ites, faringite, laringite, ites, todas as ites. Aí eu comecei a ter, toda vez que eu tinha enxaqueca, era o gatilho para minhas crises de pânico e transtorno de ansiedade que eu tive por muitos anos, por 10 anos. É horrível. Só quem tem, de verdade, sabe o horror que é. É pior que dor física, é uma prisão, é um negócio horroroso, assim. E eu tive isso. E aí, a minha mãe, quando eu tinha 14 anos, que a minha mãe era comedora de carne, né, uma carnista, que tinha uma alimentação saudável comum, assim, né? Não bebia, não fumava, evitava fritura, comia alimentação saudável comum, considerada comum. Não normal, comum. E aí, e minha mãe tinha enxaquecas também, e a minha mãe, quando eu tinha 14 anos, minha mãe tinha 42, super nova, né? Minha mãe teve 3 AVCs isquêmicos gravíssimos, com muitas sequelas, não faleceu, mas teve muitas sequelas, tem até hoje. E eu, no auge das minhas crises de ansiedade, no hospital, o meu neurologista, que já era amigo, porque eu ia tanto em médico, né, que eu estava sempre doente,
eu falei, Alexandre, não tá mais dando para viver do jeito que eu tô vivendo. Eu não tô mais vivendo, eu tô sobrevivendo, assim, porque eu não quero também viver minha vida à base de remédio, de ansiolítico, de antidepressivo, porque essa não sou eu. Eu falava, não sou eu esta pessoa. Eu não tenho motivo para ter isso tudo. Eu sou uma pessoa feliz, eu não tenho motivo. Eu sou extremamente positiva. Por que e vem essas crises do nada? Não é que tem um motivo, um gatilho. Não, elas vêm do nada. Ele assim, Alana, será que de repente, porque essa enxaqueca que você tem, não é, foi ele que fez a pergunta que mudou a minha vida. Será que essa enxaqueca que você tem não é alguma coisa que você come? Eu assim, alguma coisa que eu como? Não, cara, imagina, eu sou vegetariana, né? Saudável. Ele sim, não sei, começa a prestar atenção nisso, porque eu acho que eu tinha enxaqueca e era gatilho para as crises. Então, quando vinha aquela hora da enxaqueca, eu começava a me dar um desespero, já que eu sabia que ia ficar semanas mal. E aí, fui para casa, fui tomar meu ansiolítico, meu remedinho antes de jantar, porque eu estava no auge da minha crise, assim. Minha mãe, né, na UTI e tal. E aí, eu fiquei torcendo para aquele remédio entrar em todas as minhas células, assim. Fiquei imaginando ele entrar em todas as minhas células para fazer efeito rápido. E depois eu fui jantar. Quando eu jantei, eu falei, não, pera, então tudo que eu tô comendo vai passar pelo mesmo lugar, né? Pelas mesmas células. Eu falei, não, pera, será? No dia seguinte, eu falei, Alexandre, olha só, tu tem um livro para me dar, para eu entender? Porque, na verdade, né, a gente não conhece o próprio corpo, a gente não sabe como a gente funciona, a gente não sabe como os alimentos funcionam, a gente não sabe nada da gente. Os animais têm essa inteligência instintiva, né, que eles sabem o que eles precisam comer, quanto comer, quando dormir, quando acordar, quando se afastar, quando restaurar. Eles sabem, a gente não. Tudo que a gente sabe, a gente aprendeu com alguém, que aprendeu com alguém, que aprendeu errado com alguém. Então, eu falei, bom, resumindo a história, mas eu comecei a me aprofundar num assunto que não era simples, porque não tinha uma Bíblia falando assim, olha, tá aqui, todo o segredo do universo tá aqui. Não, não tinha. Então, eu ia pedindo livro para ele, estudando, aí, um processo de anos. Aí comecei com 14 anos, né, 15, 16, 17, até eu vir para São Paulo. Quando eu vim para São Paulo, eu falei, não, eu vou morar sozinha, vim por causa da música, não tinha grana. Eu falei, eu não posso me dar o luxo de ficar doente, eu não posso me dar o luxo de ficar mal, não posso. E falei, eu vou fazer na prática tudo que eu sei na teoria que eu estudei por tanto tempo. Porque quando eu comecei a estudar a fisiologia do meu corpo, eu comecei a estudar a nutrologia, a química natural dos alimentos, e quando você vê, você está estudando física quântica, antroposofia, e tudo faz sentido, tudo conecta, você fala, meu Deus, caraca, como é que ninguém fala disso? Né? A gente aqui 99,99% energia, 0,01% matéria, e a gente ainda só acredita nas coisas que a gente toca, nas coisas que a gente vê, e falava, meu Deus. Bom, e aí eu comecei a fazer na prática tudo que eu sabia na teoria e a minha vida mudou 100%, completamente. Renasci assim. Sim. Vou parar de falar, porque eu sei que tu vai começar a fazer a pergunta e eu falo muito, tu já viu, né? Pode falar. A gente continua lá na música, mas assim, tu sabe que como eu fico vendo assim, toda a linha da minha vida, que eu olho para trás, porque assim, com 14 anos eu comecei a dar aula, 12, 13 anos, 14, comecei a dar aula de inglês, porque eu já tinha fazia aula de inglês há muito tempo, já falava inglês muito bem, minha mãe me obrigou a dar aula de inglês, porque ela falou, eu não vou mais ficar pagando curso para você, porque você já fala inglês, então para você não perder o seu inglês, começa a dar aula. Então eu saía do colégio, ia lá dar aula de inglês, saía com a roupa do colégio, usava aparelho no dente, ia lá dar aula de inglês para executivo e tal. E só que eu era uma pessoa muito tímida, isso me fez ter uma desenvoltura e perder a timidez e falar na frente de pessoas. Isso me deu uma forma. Eu atraí as pessoas para olhar para mim, porque eu tinha que dar aula, elas tinham que entender. Uma didática muito grande me fez ter. E aí veio a música, né, que me fez trabalhar muito a vaidade, que eu te falei, desconstruir meu ego e também aprender a falar em públicos muito grandes, né? Ter essa desenvoltura para falar em públicos muito grandes. E aí, quando o universo falou assim, pronto, agora você já entendeu que não é a vaidade, que não é o ego, e você já aprendeu tudo isso, tá aí as ferramentas para você fazer o que você faz hoje. Então é tudo tão lindo, né? Você começa a falar, meu Deus do céu, até o errado é certo, sabe? Sim, é verdade. Eu me identifico muito com isso, com a parte de vendas, porque a minha primeira empresa eu montei, então não tinha ninguém trabalhando comigo, eu era o único trabalhador. Então eu tinha que vender. E era isso, eu tinha que sair, chegar num lugar onde as pessoas não me conheciam, eu era novo, também tinha 17 anos, falando que eu tinha montado uma empresa que ia ajudar a empresa deles a crescer. E eu tinha que fazer isso, enfim, na cara de pau, e foi uma coisa que mudou minha vida, assim, você se liberta, né, das suas vergonhas, enfim, é muito bom.
de Cara, fato. a necessidade te faz ter oportunidades maravilhosas, né? Sim, verdade. E quando eu cheguei, que eu não tinha grana em São Paulo, eu tinha R$ 30 para passar a semana de comida e eu falava, não, isso vai ter que render. Então eu Uhum. fazia aquilo durar uma semana comendo saudável, eu e meu cachorrinho, né? Então eu e ele, a gente comia saudável, então me fez usar minha criatividade, eu tenho um lado criativo muito forte, então eu comecei a usar minha criatividade, não estava mais compondo, para aliás, estava compondo para isso. E depois que eu parei de compor, porque eu não quis mais em 2013, aí que eu usei minha criatividade, fui a fundo nisso mesmo, né? Aí lancei um livro, escrevi outro livro e comecei a usar as ferramentas que eu tinha como dons para fazer outra coisa, que era o meu chamado para fazer o que eu tinha nessa vida. Eu me perco às vezes na cronologia, tá? Às vezes eu paro para pensar, porque eu sou muito ruim assim de cronologia de tempo. Somos Então eu dois. paro assim, não. Deve ser mal de ex-músicos. E olha que música é bom com matemática, né? Mas com É. data. E tem que gravar arranjo, tem que gravar um monte de coisa também, né? Acho que a memória ficou ali, agarrada naquilo ali, e depois a gente esquece o resto. Pode Mas ser. tudo bem. Eu fiquei com algumas perguntas aqui, algumas questões em relação a essa parte da música. Na verdade, não tem nada a ver com a música em si. Mas o nome, Rox, vem daí? É artístico, Rox, mas ele é uma abreviação de um nome de uma voz, assim, só que era diferente. Aí se fala Rox, aí ficou Rox para facilitar. Ah. Alana on the Rocks. Muito bom. Você falou, você foi contando ali sua narrativa, né? E aí você fala Só, essa só, questão. só, Claro. só um momento. Desculpa se eu te corto, tá? Tu pode querer me Não, sem matar problema, depois. pode ficar à vontade. Só pra, é porque para voltar no nome, e hoje eu vejo assim como uma proteção, porque eu lembro que uma vez o meu pai foi num centro espírita quando eu era muito nova ainda, e eles falaram assim: olha, sua filha é mais nova, vai precisar de um outro nome, por proteção. E meu pai nunca entendeu isso, né? E hoje eu vejo que esse nome, como não é meu sobrenome oficial, como eu sou ativista, né, e dou a minha cara para isso muitas vezes, sou ameaçada muitas vezes, as pessoas não têm noção, quem trabalha com ativismo, às vezes, quanto a gente é ameaçado, né, de forma Uhum. muito... Então, e como isso me protege até, né? Então, de alguma forma, o meu sobrenome real eu evito expor, por Uhum. proteção mesmo. Até porque na Mercy for Animals, que eu sou embaixadora, muitos não sabem, né? A gente nem sabe o nome deles, das pessoas. Muitos são investigadores que estão na indústria, então a gente nem sabe o nome real deles, eles têm outro nome. Então, isso Perfeito. de uma forma acabou me protegendo de alguma forma. Sim, e assim, é um segredo bem guardado, porque eu catei, eu tentei encontrar, eu falei, não vou perguntar sobre isso, né? Tipo, não. E aí tentei achar, falei, não, vou ter que perguntar, não tem jeito. Assim, óbvio, não existe problema nenhum, imagina, qual é o problema, né? Mas aí, nessa questão de proteção como ativista, eu falei, não custa ter um cuidado a mais, sabe? E não é Sim, por mim, é pela minha família, né? Porque, então... sim. Você falou essa questão das pessoas não conhecerem o próprio corpo, não entenderem como funciona. Me lembrou uma vez eu estava ouvindo que eu nem sei se, assim, o quão isso é verdade, mas eu achei muito interessante o ponto de vista. Que era um médico falando sobre como as pessoas reagem quando elas estão doentes, especialmente com febre, esse tipo de coisa, que você acaba ficando sem fome, né? E os pais, o que que eles fazem? A reação natural, come. E aí ele falava, Pipoca. não, você não está ouvindo o seu próprio corpo. Se você não está com fome, significa que o corpo precisa gastar aquela energia para te curar de outra maneira. E se você botar comida, ele vai começar a dividir a energia, né? Isso é restaurar, né? Jesus já ensinou o jejum há muito tempo, né? Hipócrates já falava sobre o jejum há muito tempo. Então, é deixar o teu corpo, é ouvir teu corpo, né? Ele Sim, fala. Só que a gente está tão acostumado com os hábitos adquiridos que a gente herda, isso que é muito mais determinante que qualquer genética, né? Os hábitos sim. adquiridos de uma família, de uma sociedade. Então, a gente acaba nem ouvindo o corpo. E assim, às vezes presta atenção quando tu volta, restaura teu corpo de uma doença, de algum mal instalado, você, o que tu tá com vontade de comer? O que tu, tô com vontade de comer feijão. Por que você tá com vontade de comer feijão? Vai ver o ferro que você precisa. Então, assim, ouvir o próprio corpo, né? Sim. Não, tô com vontade de comer doce porque você tá viciado em açúcar. Não, isso é outra É coisa, diferente, né? um pouquinho diferente. Diferente. Mas, muito bom, assim, e aí eu queria trazer esse assunto, então, da família, né? Porque você nasceu vegetariana, né? Vamos colocar assim, e sempre teve problema, e o que é uma coisa que é muito louca, eu fico pensando como que é, assim, tipo, você passar por isso numa família onde se consome muita carne, né? Eu sei que você teve muitos problemas, enfim, e até apanhou para poder Muito. comer. Então, é, como que como é que foi assim na infância passar
por tudo isso, assim? Que você lembra o sentimento que você tinha e como era, assim, tentar, sei lá, se adequar? Como é que funcionava isso? Tu sabe que é uma coisa assim, só de falar já me emociona, assim, porque me toca num lugar. É, é coisa de criança, né? Então são aquelas lembranças assim que, porque desde neném assim, a minha mãe fala que ela nunca entendeu porque que desde neném, tipo assim, eu sabia intuitivamente, instintivamente, tipo assim, se ela chegava com a papinha que tivesse frango, por exemplo, eu já começava a chorar antes de ela botar na minha boca, eu cuspia, eu chorava, eu vomitava, não tinha jeito. Se ela chegasse com uma papinha que tivesse legumes, eu comia. Então, assim, ela falou, não dá para entender o porquê, era intuitivo. Não é que eu sabia, eu não sabia, era uma neném. Como é que eu vou saber? Mas Uhum. instintivamente eu já não comia. E óbvio que eu fui crescendo e tentavam me dar, me forçavam. Apanhei muito, tinha uma varinha assim em cima da geladeira, apanhei de chinelo, apanhei de tudo. Óbvio que né, não foi por mal, meus pais, era preocupação, né? Óbvio. Mas sempre fui uma criança que eu sempre fui maior do que a maioria das crianças. Eu nunca tive nenhum problema de aprendizado. Eu sempre era melhor atleta, eu era melhor aluna, tirava as melhores notas, então nunca faltou. Mas eu ficava sempre doente. Só que a doença, tipo a asma, a bronquite, que eu tinha desde neném, não era porque eu era vegetariana, é porque eu tomava leite, é porque eu comia queijo, Uhum. era porque a minha mãe nasceu alérgica a leite e os médicos falavam o quê? Para a mãe dela. Ah, vai colocando leite. Isso falam até hoje, tá? 2021 ainda falam. Sim, Vai verdade. colocando um pouquinho de leite, uma gotinha, até o corpo da sua criança, do seu filho, começar a tolerar. Se o teu corpo começa a tolerar, chega um dia que ele não tolera mais. Ele faz assim, ó, e aí, descobri que eu sou intolerante. Você sempre foi, meu amor. Você não é um bezerro. Você acabou de descobrir que você não é um bezerro, mas você sempre foi intolerante. Então, o que que acontece? Eu tinha intolerância, talvez fosse alérgica, mas não tão grave, né? Mas tinha uma intolerância muito grave e tinha bronquite, problemas respiratórios, asma, bronquite, rinite, enfim. E, na verdade, eu estava envenenada, eu nunca tive doente. A minha vida inteira eu nunca estive doente, sempre estive envenenada, assim como as pessoas estão envenenadas. E aí, e assim foi a vida inteira. Então, eu passava a noite no hospital, fazendo inalação, nebulização, tomando remédio, chegava em casa, tomava mamadeira, leite. Então, era assim a minha vida, né? Veneno, remédio, assim como é a vida das pessoas. Mas, assim, na questão tipo, meus pais, né, comiam animais, isso para mim sempre foi muito louco. Quando eu comecei a ter consciência que aquilo que eles comiam eram os animaizinhos, foi um horror, porque a minha avó tinha um sítio lá no interior do Rio Grande do Sul, a gente sempre ia para lá passar as férias, e aí eu via minha avó, eu brincava com as galinhas durante o dia, e de repente a minha avó pegava a mãe e degolava uma galinha. Eu ficava horrorizada com aquilo. Falei, como é que pode sair no sangue? Para mim foi muito traumático, porque eu lembro exatamente todas as cenas, assim, eu lembro que o porco era de noite, e lembro que um porco gritava muito durante a noite, assim, porque ele já sentia que ele ia morrer na madrugada. Uhum. Então, e meu avô perguntou se eu queria ver, eu falei, como assim se eu quero ver o porquinho ser morto? Fiquei desesperada, né? Então, eu falo, como é que para uma criança que entende que isso é completamente errado, na minha cabeça, você vê os seus pais, as pessoas que você mais confia, né, fazendo isso, na minha cabeça de criança eu falava, meu Deus, eu vou ser a próxima? Eu vou ser a próxima a fazer isso comigo, cara? 3 anos, né, cara? Tem 3 anos, passa tudo na sua cabeça, Sim. assim. E às vezes eu entrava no armário e falava assim, meu Deus, eu me escondia dentro do armário e falava assim, Deus, me leva, porque eu não estou no planeta errado. Eu lembro muito claro disso, assim, Deus me leva de volta, que vocês me esqueceram no planeta errado. Eu tinha muito claro isso quando eu tinha 3 anos. Depois eu lembrei disso faz pouco tempo, tá? Lembrei disso na terapia faz pouco tempo. Caramba. É isso, mas... Assim, duas perguntas relacionadas a isso, né? Na escola, como era, assim, se as pessoas sabiam, né, que você tinha, não, você tentava se encaixar. Uhum. Tá. É porque quando você é criança ou você é adolescente, você não quer ser diferente, né? Sim. Você quer ser igual. E eu tinha vergonha. Eu tinha muita vergonha, porque eu não queria ser diferente. Apesar, não que eu achasse que eu estava errada, mas eu não queria ser Sim. diferente. Tipo, aí eu era tímida, lembra que eu falei que eu era tímida? Uhum. Então eu tinha vergonha de falar. Tipo, se eu ia almoçar na casa de uma amiguinha, eu não queria ir, não queria ir. Aí minha mãe insistia, a minha mãe ia lá, falava com a mãe da amiguinha, e falava, olha, ela não come carne, lá, lá, lá. Aí apareceu o quê? Um frango no meu prato. Então, e eu lembro que Clássico. uma vez eu fui. Um dia eu competi em ginástica rítmica pela minha cidade. Eu tinha 9, 10 anos, assim, já competia.
E aí eu era a mais nova, assim, acho que de todo o grupo de Joinville, né? E aí a gente foi para Concórdia, eram os Jogos Abertos em Concórdia. E eu lembro que a Sadia chamou a gente para almoçar lá dentro da fábrica. Eu nunca vou esquecer do cheiro. Nunca. Para mim, assim, eu penso em Concórdia, eu lembro do cheiro, porque é um cheiro de cadáver, é um cheiro de corpo morto, é um negócio horroroso. E eu lembro que eu não tinha coragem de falar que eu não comia. Então eu lembro que eu passei uns 2 dias sem comer. Porque eu Caraca. escondia, eu disfarçava, assim, as coisas iam pro meu prato e eu disfarçava porque eu falava. Aí eu comia pão, comia uns. Mas assim, eu não comi nada decente por dias, assim, que eu tinha muita vergonha de falar. Louco, né? Muito Hoje, louco. engraçado que hoje o que eu faço é justamente falar muito sobre isso. O que eu tinha vergonha de falar lá atrás, hoje é algo que me fez conhecida Sim, por isso, né? Então, isso é muito muito louco. curioso. E os seus pais, assim, como que. Quando que eles começam a aceitar isso como sendo, né, você? E como que é a relação deles hoje com tudo? Porque Tá. assim, né, você não só eles tiveram que acostumar, como eles tiveram que acostumar com você, figura pública, falando sobre isso. Então, o que é louco, é assim, é, até os 12 anos, foi até os 12 anos que eu sofri por causa disso. Tipo assim, a hora do almoço era um inferno para mim, era um inferno, porque é, ou eu me obrigava a comer, ou eles tentavam esconder na comida, então eu também não comia. Ah, tinha feijão, não ia comer o feijão porque eu sei que tinha carne escondida, então eu comia Hum, arroz. uhum, Ah, não vou comer, eu comia arroz com farofa, eu comia arroz com ovo, comia queijo com banana, às vezes não tinha nada ali, então assim, eu me virava, né? Mas óbvio que aí tive deficiência nutricional, é claro, né? Não porque eu era vegetariana, mas porque fazia errado. uhum, Não comia como eu devia comer, não comia feijão e arroz bonitinho. Porque... Então, sempre tentavam me enganar, era um saco, né? Porque você perde. Isso pode parecer bobo, mas quando você está num processo criança, adolescente, você perde a confiança nos seus pais, porque eles sim. estão te enganando, né? E fere uma coisa muito profunda do que você é, do que você acredita. Óbvio que hoje eu já lido com isso, quando estão perdoados, já está sublimado, já está tudo certo, mas na construção de um emocional aí de uma criança, isso é muito delicado. Eu falo, gente, não forcem seus filhos, não enganem seus filhos e falem para eles o que eles estão comendo. Se o hambúrguer que ele está comendo é uma vaquinha que ele ama, fala que ele está comendo uma vaquinha que ele ama, porque um dia ele vai se sentir traído por você. E as crianças jamais comeriam carne se elas soubessem que aquilo é um bicho, que elas Uhum, amam um bicho. E a gente não é carnívoro. Se a gente fosse carnívoro, eu não vou nem falar nas questões fisiológicas que a gente tem 98% de similaridade aos herbívoros e não aos carnívoros. Eu vou falar de instinto. Se a gente fosse carnívoro como os animais carnívoros são, a gente teria instinto de predador. A gente olharia um coelhinho quando a gente é criança e a gente morderia o coelhinho. A gente não brincaria com o coelhinho. A gente come a banana, mas a gente morde o coelhinho. Desculpa, a gente brinca com o coelhinho. Então, sim. a gente não é carnívoro. Então, pais, parem de forçar seus filhos, até porque as crianças da nova era não estão comendo. Né? Hoje, quase 60% das crianças que estão nascendo já nascem intolerantes graves ou alérgicas à proteína animal. Né? Essa transição planetária que a gente está vivendo e acontecendo nesse momento, esses espíritos mais evoluídos para estão chegando aí para uma nova fase do planeta, esses corpinhos puros, né, esses espíritos evoluídos não estão aguentando tanto veneno nesses corpinhos puros. Então, eles estão alérgicos, não conseguem comer. E as crianças muito mais conscientes, né, as Sim, crianças arco-íris, as crianças amor que estão nascendo, elas são muito mais conscientes, tipo, não, querem comer bicho. Querem comer. sim. Então, eu acho que eu vim índigo rebelde, né, para fazer diferente. Sou muito rebelde, sempre fui rebelde. Mas rebelde do bem, assim, né? Nunca Sim. rebelde louco, mas rebelde de fazer sempre diferente em tudo. Meu pai queria, eu fiz direito, né? Meu pai queria que eu fosse juiz, advogada, e eu fui ser cantora. Aí depois eu sou vegetariana desde que nasci, aí hoje sou ativista, vegana. Então meu pai deve falar assim, meu Deus. E a pergunta que você fez, como é que meus pais lidam com isso? Um dia eu lembro que claramente foi assim, eu estava na mesa, de novo chorando, não aguentava mais. A minha irmã falou assim, cara, a minha irmã mais velha, né? Eu não aguento mais. Deixem ela comer o que ela quiser, pelo amor de Deus. Parem, né? Parem de fazer isso com ela, cara. E aí, acho que a partir daí, eles meio que desencanaram de mim, assim. Lógico, me levavam em endocrinologista para saber se está tudo bem. E eu lembro que um médico, ele falou assim, graças a Deus, naquela época eu já estava informado, atualizado, falou que não, que ótimo, deixa ela assim. Ela não precisa de carne, mas ela precisa comer castanhas, ela precisa comer feijão, ela precisa comer Uhum, isso. Então, assim, minha vida melhorou muito desde então. E aí, só que
eu me tornei vegana quando eu vim para São Paulo, né? Em 2004, para 2005. Então, e eles não conviveram comigo vegana. Eles conviveram comigo vegetariana. E aí, claro, minha mãe teve os AVCs, as sequelas, minha mãe não acompanha a internet, ela nem consegue mexer, mas meu pai me segue na internet. Então, ele foi mudando muitas coisas, né? Depois dos meus livros. Hoje, meus pais reduziram, vou te falar, uns 90% o consumo de animais e derivados. Acho que só não reduzem mais porque ainda não é tão acessível. Eu quero comer um queijo vegano, onde que tá? Quanto que é? Mas é bem mais barato. Ele ainda não é tão acessível, principalmente lá no Sul. E a minha irmã não, a minha irmã é vegana hoje, já faz 2 anos, minha irmã mais velha. Hoje a minha sobrinha, que era super junk food, minha sobrinha tem 20 anos já. Hoje ela também está vegetariana vegana e eu não consegui imaginar isso acontecer. O meu cunhado, que é aquele cara extremamente carnista, que só faz piada, aquele cara super gente boa, mas que adora cozinhar e tal, ele reduziu muito quando ele assistiu Dieta dos Gladiadores ano passado. Ele reduziu muito, muito, assim, coisa que eu jamais imaginei também. Eu tenho uma prima que ela se tornou vegana por minha causa e hoje a família dela inteira as filhas dela são. Então, na minha família é isso, assim. Legal. Eu assisti esse documentário também, assim, e foi também... eu fiquei bem impactado, porque eles trouxeram um ponto de vista bem interessante, né, de mostrar os atletas. E agora tem uma coisa que me incomoda no documentário, que eu acho que eles não precisavam daquilo, que é mostrar as pessoas comendo pizza, não sei o que, no final, e falando, você tá vendo? Se você for vegano, você pode comer qualquer coisa, tipo, como se fosse normal. Eu falei, não, cara, continua sendo junk food, sabe? Tipo assim, não vem com essa, sabe? Isso é uma coisa que desde o começo eu falo muito, inclusive, assim, para as pessoas da minha ONG, para ativistas, eu falo, gente, olha só, se vocês não forem saudáveis, primeiro, vocês têm que ser o cartão de visitas do que você está pregando, do que você acredita. Se você acha que isso que vai salvar o mundo, você precisa ser o cartão de visitas para isso. Então, você tem que se mostrar o exemplo do que você quer. Outra pessoa, não, se eu não tiver bem de saúde, se eu tiver cinza, verde, raquítica, sem cabelo, com meu cabelo caindo, quem que vai querer olhar para mim e vai falar assim, não, eu quero isso aí para mim? Não, eu acho que e hoje todos eles, engraçado que todos eles mudaram a alimentação, assim, hoje estão extremamente saudáveis. É claro que você pode comer um junk food de vez em quando, mas que essa não seja a base da tua alimentação. Né? Assim como se você comer carne não seja a base da tua alimentação. Sim. Mas o que eu ensino quando eu me tornei vegana, eu queria comer as mesmas coisas que eu comia antes, só que eu queria que cada receita, tipo, eu queria comer um doce de leite, porque eu amo doce de leite, eu queria comer brigadeiro, porque eu amo brigadeiro, eu queria comer pãozinho de queijo, porque eu amo pão de queijo, eu adoro queijo, nunca deixei de gostar. Então eu falei, eu quero comer isso, só que sem crueldade, sem nada de origem animal, mas eu quero que além de ser gostoso, tem que ser gostoso na minha boca e tem que ser gostoso no meu corpo inteiro. Meu corpo não pode sofrer por 5 segundos de prazer. Então, eu comecei a criar receitas onde cada ingrediente combinado com o outro fosse como se fosse a bula de um remédio. Eu queria comer doce de leite que me fosse gostoso, ou mais gostoso que o tradicional, mas que me curasse, que fosse anti-inflamatório, que me deixasse melhor e não pior. E aí mudou minha vida. Claro que não existia livro para isso, não existia ninguém que fazia isso, tanto que eu dou curso no mundo inteiro, dava palestra sobre isso, em todos os lugares, porque eu precisava que as pessoas entendessem que isso era possível de fazer. O Purana, meu restaurante, é um exemplo disso. Eu queria um lugar que as pessoas vissem na prática que é muito possível viver dessa forma, né? Sem crueldade, só com impactos positivos no meio ambiente, em relação aos animais, em relação à própria saúde, e que sem sofrer, né? Que você pode ter muito prazer. Eu quero que as pessoas comam uma torta de chocolate e falem, não, pera, isso aqui é vegano e é saudável. Não é possível. Sempre foi esse o meu desafio. Sim, é muito possível, o que falta é informação, né? É muito fácil você pegar um chefe e ele ser bom usando manteiga, queijo, creme de leite. Agora, tira isso tudo de um chefe e faz ele ser melhor. Tem um crítico de gastronomia aqui em São Paulo, que ele é amigo de um amigo meu vegano, e ele entendeu isso. Então, hoje, quando ele vai num restaurante fazer a crítica do restaurante, ele pede um prato vegano. Ele sabe, se for bom, incrível, o chefe é bom. Porque às vezes tu tira tudo isso e tu pede o chefe, né? Sim. Vamos combinar, tu fazer uma massinha, pegar lá, botar 1 quilo de manteiga, botar queijo. Como é que vai ficar ruim o negócio, cara? Sim. Não tem como ficar ruim. Agora, faz a mesma coisa sem nada disso. Aí eu tiro o chapéu. Verdade, é um bom desafio. Excelente. Faz um brigadeiro mais gostoso que o brigadeiro tradicional sem leite condensado. Verdade. Cara, engraçado que ouvindo você falar, você contando a história, né,
dos seus pais, enfim, de como você assim, tinha intolerância e as pessoas têm essa coisa, né, até hoje, de tentar, não, dá um pouquinho, dá um pouquinho, dá um pouquinho. E eu fiquei tentando comparar isso com outras situações na vida que as pessoas nunca fariam isso. Então, imagina, sei lá, seu filho sofrendo bullying na escola, sei lá, alguém tá batendo nele, você fala assim, não, deixa, se ele bateu de pouquinho em pouquinho, seu corpo vai acostumar como se fosse isso, né, se você parar pra pensar. Eu nunca tinha parado pra pensar, eu já fiz isso com a minha filha, pra falar a verdade, de forçar ela a comer, porque, assim, sei lá, a criação que a gente teve, né? Enfim, você acaba reproduzindo muita coisa sem se questionar, mas me trouxe muito essa reflexão, assim, que se fosse qualquer outra situação da vida, ninguém faria isso, né? E por que a gente faz? Faz total sentido, assim. Não, e você é agredido. Eu nunca fui, juro, bullying, assim, eu nunca senti. Eu acho Uhum. que eu tenho tanta certeza dentro de mim, com tanta verdade, que assim, nunca alguém fez piada comigo, nem família. Acho que as pessoas até ficam constrangidas assim perto de mim. Eu falo, gente, e eu nunca falo nada. A pessoa pode comer um bife na minha frente, eu vou chorar por dentro, mas eu, assim, eu não vou falar nada. Se ela me perguntar, eu vou falar, não, tá me perguntando, eu vou responder, assim, mas eu não fico falando nada. Eu acho que eu sou vegana há tanto tempo e sou vegetariana há tanto tempo que. Não tanto tempo assim, tanto tempo, mas que eu acho que eu me adaptei a uma sociedade diferente de mim, sabe? Então, Uhum. eu sei, se a pessoa me perguntar, eu sei também os caminhos que eu posso tocar o coração dela, às vezes é por saúde, às vezes é pelo meio ambiente, às vezes é pelos animais. Então, se ela me pergunta, eu vou falar. Agora, eu não vou impor nada a ela, até porque você não força a pessoa a ir pelo caminho, né? Você pode mostrar um caminho. Né? Sim. Acho que quando você desperta, em relação não só a isso, mas quando você desperta, você vira um farolzinho, assim, é como se uma luzinha iluminasse, aí você vira um farol. E o farol só fica ali, cara, iluminando quem tá no escuro. A pessoa vem atraída pela luz ou não. Você não tem que ir lá buscar a pessoa, né? Então, é isso que eu faço na minha vida. Aí eu fico acendendo o farol, assim, gente, tô aqui. Olha esse caminho que lindo. Vou aproveitar, então, essa, essa analogia do farol, né? Porque uma coisa que eu queria muito te perguntar é sobre a sua relação com assim a parte pública, né? Assim, especialmente de rede social, porque a gente sabe que embora seja ótimo, né? Assim, você ser a pessoa referência e tudo mais, tem toda essa questão até volta a questão do ego às vezes, enfim, tem toda essa disputa, mas que tudo isso vem com a conta, né? E especialmente nas redes sociais, assim, que eu andei tentando começar a gerar conteúdo também para tentar, de fato, de certa forma também fazer isso que você falou, tipo, iluminar as pessoas para uma coisa que eu acho que muita gente está vivendo de maneira, todo mundo no piloto automático, sabe, da vida, tipo, e desejando coisas sem saber porquê, sem se perguntar o porquê e sem saber se de fato elas querem aquilo, sabe, só porque o universo, o mundo, a sociedade fala, ah, você tem que ser bem sucedido, tem que trabalhar muito e virar noites e tudo mais, e as pessoas, ninguém para, vai todo mundo no automático, e eu comecei a gerar um conteúdo em relação a isso. Só que eu comecei a me pegar em várias situações ali, em pegadinhas e armadilhas que eu estava tentando evitar. Então eu estava ficando assim, extremamente viciado em ver o resultado de tudo que eu fazia. Eu postava, eu já entrava e queria saber quantas pessoas tinham curtido, quantas pessoas tinham compartilhado. Foi tão intenso, pra você ter uma noção, porque eu nunca tinha feito isso. Eu tinha um Instagram, mas assim, eu postava de vez em quando. E aí, quando isso ficou tão intenso que eu saí do Instagram. Eu resolvi, falei, cara, não, eu preciso parar, preciso entender o que eu quero fazer de fato, me Virou uma perguntar, me questionar até onde eu estou disposto a ir, exatamente. E depois voltar mais consciente. Tipo assim, do jeito que tá, tô tendendo para ir para um burnout, sabe? E eu queria entender, assim, você que tem, cara, 200 mil seguidores só no Instagram, cara, programa, livro e tudo mais, como que isso vem, assim? Como que chega essa conta para você, né? A partir de 2013, né, quando eu entendi, eu recebi uma mensagem espiritual, eu só falo muito pouco, assim, que mudou a minha vida, assim, de entender realmente o que eu tinha vindo fazer aqui. E aí eu falei, quer saber, a minha vida eu vou usar para fazer a diferença aqui. Ninguém precisa lembrar meu nome depois, ninguém precisa nem me lembrar minha cara, mas eu quero deixar um legado de transformação nesse planeta, porque a gente não tem mais 30 anos pela frente, a gente não tem, Henrique, não tem. Eu trabalho com ambientalistas, com cientistas, a gente não tem. Se a gente não mudar agora, tá ferrado. Tua filha não vai ter neto, entendeu? Tu não vai ter neto, porque não tem como. Então, assim, então eu vou usar a minha vida para fazer isso. E é claro que tem o ônus e tem o bônus, né? Mas assim, na internet, que é a terra de ninguém, às vezes você está lá fazendo uma coisa boa e você leva um tapa. Você dá um beijo, é que nem você dá um beijo e leva um tapa.
entendeu? Só Uhum. que eu acho que, como eu falo de uma forma muito amorosa, até porque eu acho que veganismo é amor, não tem que você falar de amor com violência, com agressão. Então, assim, o veganismo é você se colocar no lugar do outro ser. É você ter empatia, seja por um animal, seja por um ser humano que pensa diferente de mim. É claro que ele pensar de uma forma egóica, pensar só nele, eu vou comer o que eu quiser, e dane-se o mundo, dane-se o seu planeta, dane-se, isso me incomoda. Então, às vezes ele vem de uma forma muito agressiva, mas é muito raro, tá? Eu posso contar assim nos dedos as vezes que eu sofri esse tipo de agressão de seguidor, porque de indústria, de Uhum. ameaça, já recebi muito, mas de seguidor. E normalmente esses são seguidores assim que não tem foto, são seguidores que não tem seguidor, são seguidores, né? Que são seguidores, tipo, falando perfil fake, mas que tá ali para te agredir, que tá ali para te. Não tá ali para te questionar, uma conversa saudável, querendo saber com curiosidade alguma coisa que, mesmo que não concorde com você. Agora, eu não tenho problema nenhum com a pessoa que não concorda comigo, que me faz crescer muito, me faz ver de outro ponto de vista, né? Agora, a pessoa que chega para te agredir, ela não está querendo, não é saudável. Então, assim, o Schopenhauer já diz, né, que tem os 3 estágios da verdade. O primeiro estágio é a ridicularização, ela vai te ridicularizar, fazer piadinha com você, porque ela está incomodada. Às vezes, inconsciente, ela não sabe por quê, mas ela está incomodada. Então, ela vai fazer bullying com você, ela vai te ridicularizar. O segundo estágio é o ataque, ela está muito incomodada. É que nem um animal ferido, ele vai atacar para se defender. Uhum. Então, ele está muito incomodado, e aí começa a ter a consciência, só que aí ele vai ter que admitir que ele está errado e vai ter que sair da zona de conforto, né? O que gera muito incômodo. Então, ele te ataca. E aí vem o terceiro estágio, que é a aceitação da verdade, o arrependimento e o sofrimento. E aí você tem que estar pronto para receber ele. E grandes ativistas hoje no mundo já foram esses mais chatos que atacaram ativistas antes, porque eles estavam no segundo estágio da verdade, né? Então, toda vez que eu recebo um ataque assim, eu falo: oh Deus, vamos lá, São Francisco de Assis, Senhor, fazer de mim instrumento de vossa paz, onde houver meu mantra de vida. Porque, gente, não sou Buda, não sou santa, não é nada disso, mas é o exercício diário de você se colocar no lugar do outro, né? Por que ele está fazendo isso? Ele está descontando em mim? Não é fácil. Eu largo o celular, vou dar uma volta. Às vezes eu vou escrever tipo, na mesma intensidade que ele. Eu falei, não, para, isso não vai gerar nada de bom. Eu largo o celular, vou dar uma volta, vou tomar um banho. E aí, se eu responder, se eu ver que dá para responder, senão eu já bloqueio de uma vez, porque eu vejo que não tá, ele não quer conversar, ele quer me atacar, me agredir. Eu bloqueio. Mas se não, eu não posso desistir, sabe? Eu não Sim. posso desistir. Esse tipo de coisa não pode me ferir de forma que eu desista, assim, porque eu acho que tem muita coisa para ser feita ainda. Eu uso todas as mídias, eu vou ter agora um programa de rádio. Eu acho que eu uso todas as mídias para poder amplificar a informação, para ampliar a conscientização, despertar, de uma forma muito humilde, porque eu não sou dona da verdade, muito pelo contrário, mas eu mostro aí um caminho de saúde, um caminho de amor que é muito transformador e que para mim é a forma que vai salvar esse planeta, assim, porque quando você se coloca no lugar de outro ser, quando você é vegano, você não é vegano por você é vegano pelo outro. Eu posso até ser Uhum. vegetariano por saúde, mas vegano não. Você é vegano pelo outro, né? E quando você consegue se colocar no lugar de uma abelha, de um ser completamente muito mais frágil que você consegue se colocar no lugar de um ser que é semelhante a você, né? Então, onde não existe especismo, não existe racismo, não existe machismo, não existe nenhum tipo de preconceito. E assim começa a existir um respeito absoluto e assim a gente estaria pronto para uma nova fase nesse planeta. E esse dia vai chegar. Existem previsões aí que em 26 anos o último abatedouro fecha, porque não tem mais como. A gente, em 2020, desculpa, em 1926, a gente era 2 bilhões de pessoas. Hoje, menos de 100 anos depois, a gente é 8 bilhões de pessoas e vai para 10 rapidinho porque vai numa progressão exponencial. Então, não tem mais como. Né? A pecuária é responsável por 90% da destruição do planeta. Os últimos 50 anos, e a gente faz parte dos 50 anos, depois da Revolução Industrial, os últimos 50 anos desapareceram com 60% dos animais do planeta Terra. Não os animais de produção, né, considerados de consumo, os animais silvestres e selvagens. Em 30 anos, a previsão é que não tem mais peixe no mar. Vai ter plástico, vai ter lixo, mas peixe não. Então, é um colapso do ecossistema de uma forma tamanha que a gente vai fazer o quê? Uhum. Então, assim, e isso tudo passa pela alimentação, sim. Então, mas é uma escolha pessoal. Não é uma escolha pessoal quando a tua escolha está ferindo a minha escolha de viver nesse planeta. Não é uma escolha pessoal quando a tua escolha fere a do outro que não escolheu morrer.
Um ser que tem os mesmos direitos que você nesse planeta, né? Tem o mesmo direito à liberdade, a viver nesse planeta. Por que você tem mais direito a isso? Porque você é mais forte, né? Porque você... Então, que direito a gente tem de usar animais, seres como propriedade ou produto? Eles são sencientes, eles sentem exatamente que nem a gente, eles sentem medo, amor, saudade, frio, horror, fome, eles sentem exatamente a mesma coisa, né? Só eles não conseguem se expressar da forma que a gente consegue, não, e são frágeis, não conseguem lutar. Então, são 300, a gente é 8 bilhões de pessoas, são 300 bilhões de animais que morrem todo ano. Todo ano. Precisa? Não, não precisa. Se as pessoas reduzissem pelo menos 50% o consumo de animais derivados, 2 bilhões de pessoas teriam que comer. Porque quase 90% da produção de comida do mundo é destinada aos animais, à ração dos animais. As terras, né, que são devastadas para a produção de comida para os animais. Então, daqui a 20 anos, a gente vai precisar de território equivalente a 4 Europas para plantar comida, para alimentar esses animais, para alimentar as pessoas. Não tem mais como. É por isso que a Tyson, a maior produtora de carne de animais dos Estados Unidos, é o que mais investe nisso, porque ela sabe que não tem futuro. O Brasil vai ser o primeiro maior exportador de carne de porco vegetal para a China em menos de 2 anos. O Brasil está muito à frente nisso, né? Então, as grandes indústrias hoje todas investindo nisso. Existe um estudo que foi feito no Reino Unido que 75% das pessoas estariam dispostas a reduzir ou parar de comer animais, seja pelo meio ambiente, seja pela saúde, seja pelos animais. As pessoas estão muito mais conscientes, muito mais despertas. E tem que estar, porque as pessoas falam, mas não adianta só eu fazer, porque uma atitude individual não... Cara, olha o vírus, né, que começou com uma pessoa e olha o que a gente está vivendo, né? Então, acho que você tem a chance todos os dias, nas pequenas escolhas que você faz dos seus hábitos de consumo, todos os dias você tem a chance de fazer diferente, né? É naquela hora que você vai no posto de gasolina, abrir a geladeira para pegar um sanduíche, uma loja de conveniência, é nessa hora que você faz a diferença, se você quer matar ou salvar. É nessa hora que você escolhe devastar milhares de árvores ou não. É nessa hora que você escolhe gastar milhares e milhares de litros de água num sanduichinho ou não, né? Porque um filezinho são 6 meses de banho. Então, 1 quilo de manteiga são 18 mil litros de água. Então, assim, não é mais uma escolha pessoal, quando a tua escolha está ferindo todo. Tua escolha pessoal, se você vai pintar o cabelo ou não. Isso se não prejudicar também as águas. A tua escolha é que o carro que você vai comprar, ou se vai ter carro, isso é uma escolha pessoal. Não quando a tua escolha fere do outro. Então, tá na hora da gente chamar a responsabilidade para si, sim, de que tudo que a gente faz impacta no outro. E que são nas pequenas escolhas do dia a dia. Não precisa ter um programa de TV, não precisa lançar 2 livros, não precisa... na pequena escolha do dia a dia, o quanto você impacta e inspira as pessoas que estão ao seu redor, né? Sim. Até porque, como eu trabalho com uma agência, né, a gente tem dados aí que falam, a gente até falei sobre isso hoje, que, na verdade, as pessoas que estão ao seu redor são as pessoas que mais te influenciam, muito mais do que a propaganda, por exemplo, que você vê na TV. Então, de fato, se você começa a fazer um movimento ali com as pessoas próximas de você, é muito mais fácil de você impactar essas pessoas. E é isso, né? Você fala uma vez, aí depois fala outra pessoa vai, aí ela vê uma informação em outro lugar e isso acaba mudando. E só para deixar claro, eu não sou vegano, tá? Minha esposa é vegetariana, eu não sou vegano. Mas, enfim, é uma coisa que eu tenho cogitado, tenho conversado, tenho tentado aprender um pouco mais. Eu acho que muito mais do que você ficar dizendo, acho que você ser diz muito mais do que você dizer, sabe? Então, é o exemplo, é você estar com uma energia maravilhosa, é isso. Você inspira muito mais não falando nada, você sendo, né? Você, enfim. E no meu restaurante Opurana, em Pinheiro de São Paulo, eu queria que a pessoa entendesse, porque a gente nunca foi em um restaurante, nunca foi, né? Eu queria primeiro mostrar que era possível se alimentar dessa forma, e eu queria também ser um ponto de conexão de pessoas transformadoras, né? Porque onde estão essas pessoas que estão aí fazendo coisas incríveis? Porque a gente, quando a gente lida com uma causa, a gente vive por uma causa, às vezes a gente se sente muito só, né? Porque você está indo contra toda uma sociedade, que você está fazendo diferente de tudo que da sua família. Então, às vezes você se sente meio só no propósito. E lógico, se eu estou fazendo aqui, eu sei que existem milhares de outras pessoas fazendo alguma coisa também, em outra ponta, em outra área, mas assim, onde estão essas pessoas transformadoras que estão fazendo coisas incríveis? E eu queria que fosse lá um ponto de conexão dessas pessoas, e foi, lá um portal, lá as pessoas se encontram, se potencializam. Lá tem espaço para cursos, né? Que o Purana fica dentro do Offlar, tem espaço para cursos, para eventos. Então, as pessoas dão curso lá, elas trabalham lá. Em cima fica Mercy for Animals, minha ONG. Lá em cima ficam as empresas do Sistema B. Então, é uma galera que tem essa energia de mudança, de transformação.
E eu queria que quando a pessoa fosse comer lá, que o Purana, graças a Deus, é um sucesso, mesmo depois com a pandemia a gente conseguiu aí segurar a onda e a gente abriu deliveries e tal, então a gente está indo muito bem. Mas eu queria que a pessoa que chegasse no restaurante, que pra gente nem chamava de restaurante, a gente chamava de outra coisa, mas chamava de restaurante, é um restaurante. Eu queria que ela entendesse o impacto positivo que ela estava gerando só de estar comendo lá aquele dia. Então eu criei uma nota de impacto positivo. Então, assim, quando vem a conta que ela vai pagar, vem junto a nota de impacto, junto com a nota fiscal. Assim, hoje, comendo aqui, né, nesse restaurante, você economizou X mil litros de água, você deixou de emitir X de CO2, você deixou de matar tantos animais e você deixou de devastar tantas árvores. Parabéns, hoje você foi um herói. Porque a pessoa fala, uou, só porque eu comi aqui hoje, eu estou gerando tudo isso de positivo, eu prefiro falar o positivo do que falar o que ela está fazendo de negativo. Então, ela fala, não, então, não tá, então pô, eu quero ser um herói, né? Eu quero ser legal, eu quero fazer uma coisa boa na minha vida. Se eu tô comendo isso aqui, que é super gostoso, tá me fazendo bem, e ainda tô gerando tudo de bom, então eu posso comer outras vezes dessa forma também, em outros restaurantes, enfim, mas eu posso fazer isso algumas vezes da minha vida. Ah, não dá todos os dias, não consigo. Durante a semana eu consigo, fim de semana não. Tá lindo, é fazer o melhor possível, sabe? Se não dá para ser 100%, faz o melhor que dá, mas o negócio não é que não dá para não fazer nada, entende? Alguma coisa você tem que mudar. Sim. Seja por saúde, seja por você. Muitas vezes começa por você, é por mim. Não, aí não é pelos animais, eu não conheço a vaca, não conheço o porco, não conheço, tá lá, eu passo na estrada, ela tá ali no matinho, bonitinha, não conheço a vaca, minha casa não falta água, eu ligo tá lá, tem água. Agora, mas eu posso ficar mais gato, né? Se eu falar assim pra você, olha, se você parar de comer carne hoje, você vai viver 20 anos a mais, seu cabelo vai crescer lindamente, ficar forte, assim que nem o meu. Eu acho difícil. Pois é, o seu raciocínio, a sua mente, o seu raciocínio vai trabalhar que nem uma máquina, um computador. Sua memória, que era fraca, vai ficar boa, a sua libido vai aumentar muito, a sua potência sexual vai aumentar 70%. Fala, jura? Então eu posso tentar, né, fazer um diazinho sem carne, segunda-feira sem carne. É isso, tudo bem, não importa o motivo que você começou, porque eu também comecei por saúde, eu não sabia o que acontecia, né? Sim. Então, eu acho que não importa a portinha que você entra, desde que você entre e faça o melhor possível. Pô, tem quando eu ouvi você falando sobre a nota, né, eu achei sensacional e me lembrou um documentário que eu não sei o nome, mas é do mesmo cara que fez aquele Super Size Me, né, em que ele comia no McDonald's direto. Ele fez um segundo, eu não sei se você chegou a ver, em que ele monta um restaurante fake. Cara, e é tão sensacional aquilo. Eu não vou nem contar, porque assim, vai acabar com a graça. Eu já ouvi falar, mas eu não assisti, preciso assistir. Cara, é sensacional porque ele vai quebrando todos os paradigmas da indústria, assim, sabe? Um por um. Ele vai, compra um lugar lá para criar as galinhas, e aí ele começa a descobrir todos os furos que tem. Então, por exemplo, lá nos Estados Unidos, se você tiver um espaço de 1 metro quadrado aberto, onde as galinhas possam ir, você pode colocar como free range. E assim, tipo, cara, não é, sabe? Tipo, elas estão todas presas lá e tem uma varandinha, sabe? Tipo, e aí ele vai... Ela tá numa gaiola de bateria, ela tá num espaço um pouquinho maior. Exatamente, aí ele vai mostrando, assim, todos esses furos que existem e como que as pessoas burlam, né, com marketing, com publicidade, com comunicação, como é que eles fazem para fingir que, na verdade, o produto deles é muito melhor do que de fato é. E até ele chegar no final, e aí que tem ali a viradinha que eu não posso falar, porque é muito legal. Vale a pena assistir. Eu vou ver se eu lembro o nome e eu coloco o link na descrição aqui do episódio. Tem uns documentários maravilhosos, né? O Cowspiracy, What a Health, os gladiadores que a gente falou, mas em relação à indústria tem o Cowspiracy, o Seaspiracy agora. Sim, agora. Que é o irmão do Cowspiracy, e o What a Health. Maravilhosos. Tá no Netflix, YouTube. Verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu lembro que você até falou um pouco sobre isso agora, e em uma entrevista que eu ouvi, tem uma frase que eu até separei aqui, eu anotei, que é: quando você se coloca nesse lugar de forte, as pessoas acreditam que você é forte e não acreditam que você possa não estar bem, e nem sempre você está bem, você muitas vezes chora, você muitas vezes se sente impotente e sente sozinho. Nesses momentos, assim, quando isso acontece, quando bate isso, né, quais ferramentas você usa para voltar, assim, para os eixos, sabe? Sei lá, quais perguntas você se faz, ou se tem algum exercício, como é que você dá a volta por cima? Exatamente isso. Como eu disse, eu me apego muito na oração de São Francisco de Assis, assim, porque ele para mim é um exemplo de um cara que nasceu playboy,
né, e era riquinho, playboy, e largou tudo para viver a missão dele, que é linda, ele é muito inspirador. E para mim, então eu faço muita oração de São Francisco, choro muito, coloco uma música, tenho o meu altarzinho, e eu tenho uma coisa que eu faço que me força a fazer é colocar uma música e começar a dançar. Porque a dança me traz uma coisa muito boa, assim, ó, que é uma terapia para mim. Eu fico dançando, não sei dançar, mas eu fico fazendo movimentos de dança, às vezes na sala e coloco. Mas a oração de São Francisco, sim, até aquilo incorporar dentro de mim, né? Tipo, Senhor, perdoa, ele não sabe o que diz, perdoa o que eles não sabem o que fazem. E para não perder a fé na humanidade, assim, graças a Deus, assim, como ativista, a gente perde a fé todos os dias, né? A gente vê coisas horrorosas, mas ao mesmo tempo, o trabalho que eu faço e o universo me colocou de encontro com pessoas tão maravilhosas, e o meu público, ele é tão carinhoso comigo que às vezes eu não sei nem lidar com tanto amor, assim. Eu recebo umas mensagens que eu falo assim, eu não sei lidar, porque é muito amor, muito carinho, então, muito mais. Então, eu tento não me apegar àquilo de ruim e falar assim, não, o que mais que eu posso fazer? Porque quanto pior tá, em vez de eu desistir, eu falo, aí que eu tenho que fazer mais. Né? Mas tudo é um processo, um exercício diário, de meditar muito, meu Deus. Eu falo assim, meu Deus, hoje nem 2 horas de meditação salva. Vou tomar banho e dormir, vou te falar que é uma cura absurda. Tá mal? Vai tomar banho, porque a água é um passe de energia, parece que ela... E fica mentalizando, assim, que tudo de ruim tá saindo e tá indo rala abaixo, assim. É uma coisa que eu faço muito, banho. Nossa, é outra vida. Outra vida. Sensacional. Hoje em dia, assim, o que te causa ansiedade? Eu já fui uma pessoa muito ansiosa, tá? Eu tive transtorno de ansiedade, tive síndrome do pânico. Hoje, assim, eu trabalho isso dentro de mim o tempo inteiro, porque é como se tivesse sempre, assim, o probleminha da ansiedade dentro de mim. Eu cuido muito da minha alimentação, né, para gerar muita serotonina, para o meu intestino funcionar muito bem, gerar serotonina, dormir bem, produzir melatonina, acordar. Então, assim, eu cuido muito do meu corpo para a ansiedade não voltar. Faço terapia, todos os tipos de terapia que você imagina, Theta Healing, faço terapia tradicional. Eu não fazia, porque eu sou escorpiana, e escorpiano já tem a tendência de se aprofundar demais, se autoanalisar demais. Minha astróloga fala, Lana, todo mundo tem que fazer terapia, você não, porque você já é Sol e Lua em escorpião. Eu falo, eu preciso sim. Então, acho que a gente tem que... Mas, assim, coisas que me geram ansiedade, eu não sei hoje mais, porque hoje eu lido tanto com o estar presente, assim, eu acho que eu foco muito no presente, sabe? O que é a ansiedade? Você antecipar o sofrimento, né? Então, eu estava em Florianópolis agora, vendo o sol nascer, agora, segunda-feira, antes de voltar para São Paulo, e eu estava, assim, foi uma sensação tão boa de estar presente, olhando o sol nascer, sentindo aquele sol no meu rosto. Eu não estava pensando que eu ia pegar o voo, que ia ter que ir para São Paulo, o que eu tenho que fazer, a minha agenda. Eu vivo, são exercícios, tá? Eu não fui sempre assim. Então, eu tô aqui conversando com você, eu tô aqui conversando com você. Eu não tô olhando se tem uma mensagem no meu celular. Se eu tô tomando banho, eu tô sentindo água no meu corpo. Se eu tô olhando no livro, é no livro que eu tô focando. Se eu tô comendo, eu tô prestando atenção na forma da comida, no gosto da comida. Eu não tô comendo olhando o celular. É a forma que eu lido para a ansiedade não chegar, assim, porque é estar presente, vivendo cada minuto da minha vida, assim. Perfeito. Porque senão, se você está comendo café da manhã, chega 2 horas depois, o que eu comi mesmo no café da manhã? Sim. Você não lembra, porque você não estava ali. Sim. Tipo assim, passei desodorante? Cara, não sei se passei desodorante, porque eu estava pensando na reunião que eu tenho depois. Não, você faz tudo, cada gesto, cada coisa do seu dia, estando muito presente. Sim. Outro dia eu publiquei um negócio que falava o seguinte: se suas melhores ideias, porque como eu trabalho muito com publicidade, né, criatividade, aí eu falei, se suas melhores ideias surgem só quando você está no banho, é porque o banho é o único lugar que o mundo ainda não encontrou para te interromper, porque é isso, a gente está o tempo inteiro sendo interrompido por tudo, né, assim, os nossos pensamentos já são uma coisa que é difícil de controlar, a meditação está aí para tentar controlar, mas especialmente para provar que é difícil demais. Né? Mas, cara, com tecnologia, então, fica muito mais difícil, sabe? E a gente não percebe isso. E essa é uma das coisas que eu falo muito hoje em dia, assim, cara, tipo, aprenda a ficar sozinho, tipo, assim, abre espaço para você parar sozinho, refletir, ou para não pensar em nada, para meditar, fazer esse tipo de coisa. Mas, assim, pensa, tipo, bota tempo mesmo. Tipo, cara, eu
tenho a sorte e o azar da creche da minha filha ser um pouco longe daqui, da minha casa. Eu moro em Lisboa hoje, a gente usa transporte público. E quando eu volto, dá 1h30 a 2 horas andando. Eu volto todo dia andando. Como eu vivo no fuso do Brasil, meus clientes são todos do Brasil, eu tenho esse horário da manhã que assim, é quase como um domingo, né? Como diz um amigo meu, você tem vários domingos todos os dias. Compensação, eu trabalho até mais tarde. Mas, pelo menos eu tenho esse horário da manhã onde ninguém me pentelha, ninguém me enche o saco, não tem nenhum cliente mandando mensagem, ninguém querendo resolver o problema. E eu aproveito para isso. Eu boto o celular na mochila e vou pensando, sabe? Tipo, vou colocando a cabeça no lugar, paro, faço anotações, enfim, tipo, e é o meu momento mais criativo e, assim, mais tranquilo também, assim, onde eu saio com a sensação de que, cara, parece que eu consegui organizar minha vida, sabe? Tipo, aí depois vem o caos do dia, entra, e aí depois eu tenho de novo esse tempo para mim mesmo. Mas as pessoas não separam, né, esse tempo para refletir. Eu acho que estar presente é um pouco disso, é você também, você tá vivendo cada momento, aproveitando cada momento e tendo essas pausas, né, do resto, né? Então, assim, cara, tô aqui agora. Não tô pensando em todo o resto que tá, tipo, sei lá, me cobrando aqui, né? Acho que faz todo sentido. E Você falou realmente diminui a ansiedade. o chuveiro tem essa carga energética da água maravilhosa, é um canal, é um passe. Nossa, eu já escrevi músicas maravilhosas embaixo do chuveiro, discursos para quando eu ganhasse o Grammy, fiz vários embaixo do chuveiro. Mas, na verdade, tu desliga, né, a torneira, vai tudo rala abaixo, né, cara? Rala abaixo, assim. Eu choro com as coisas que eu falo embaixo do chuveiro, tô emocionada, com as palestras que eu crio no chuveiro. Eu desliguei a torneira, vai tudo rala abaixo, não lembro uma palavra. Eu falo, que loucura. Aí eu lembro que tinha um namorado, ele me deu um bloco de anotação, uma ventosa, e era tudo à prova d'água, para deixar no chuveiro, com lápis à prova d'água, para escrever. Só que O presente atencioso, tá vendo? muito, muito, Muito muito bom, fofo. mandou bem. Mas mandou bem, mandou bem. Mas só que o pensamento é muito mais rápido do que você consegue escrever, né? Então, Sim, completamente. Esse é o caos, né? No final das contas. é um Esse, gravador à prova d'água. Fica a é, dica, fica a dica. boa. Nos últimos 5 anos, assim, né? Tirando toda a parte que a gente já conhece, teve alguma nova crença, comportamento ou hábito que tenha melhorado muito sua vida? Você falou de terapia agora, né? Mas assim. Sim, nos últimos 5 anos, sim, terapia. Eu fui buscar. Eu sempre estou nessa busca espiritual, sempre muito forte, assim, sempre, lógico, buscando evolução e tal. E o Purana, ele trouxe, porque os meus dois sócios são pessoas muito conectadas, que têm, né, muito holísticas, assim, e eu sabia que ali ia ser um portal dessas pessoas também, que frequentariam ali, por causa dos cursos, das coisas que acontecem lá, e eu ia ter contato com essas pessoas, né, xamãs e pessoas que trabalham com isso, com despertar da consciência, com espiritualidade. Então, eu me aprofundei muito nesse sentido nos últimos 5 anos, assim, desde fazer ayahuasca, tomar o sapito, de teta healing, tudo que tu imagina, esse tipo de cura da natureza, essa cura interna, profunda, me aprofundei muito nisso, assim. Acho que meditar, eu não meditava, comecei a meditar de uns 3 anos para cá, mas, né, com disciplina, assim, com disciplina. Sim. Dessas terapias que você falou, se você pudesse, sei lá, recomendar uma para alguém, seria de repente uma boa porta de entrada, qual você recomendaria? Olha, a ayahuasca foi muito transformador para mim, né? O que é a ayahuasca? A ayahuasca tem dimetiltriptamina, que é o DMT que a gente produz na glândula pineal, que é a substância de conexão com a espiritualidade, né? Quanto que a gente produz? Quando a gente nasce, quando a gente morre, em momentos quase morte, e quando a gente medita, a gente consegue estimular a glândula pineal para ela produzir um pouquinho. Quando a gente morre, os cientistas já provaram que demora 7 minutos para o seu... Como é que a gente descobre o espírito do corpo, né? São 7 minutos de muita descarga de metiltriptamina para ele conseguir sair do corpo. Então, quando você toma ayahuasca, que é mais ou menos 1 grama de metiltriptamina, DMT, você consegue acessar uma espiritualidade, né? E você faz muita limpeza, você vai acessar o que está te incomodando no inconsciente, que você não sabe. Às vezes, crise de ansiedade, depressão, é teu inconsciente te dizendo coisas que você não consegue identificar. Então, e vai tratar bioquimicamente no teu cérebro também. A ayahuasca, eu não tomei muitas vezes, tomei poucas, mas eu conheci recentemente o sapito, que é o Bufalvarius. O Bufalvarius é de uma gosminha de um sapo que tem lá no México, onde tem um santuário do sapo, o sapo não morre para isso. E
o sapito tem 5 gramas de DMT, enquanto a ayahuasca tem 1, em 8 horas, você toma 5 gramas, são 5 gramas miligramas agora, mas é 5 de DMT em 10 minutos. Ah, porrada. Porrada, você realmente sai do corpo, uma desconstrução absurda do seu ego e fica tratando no seu cérebro. Na primeira sessão está a pesquisa que eu li, né, científica, de cientistas que estão fazendo estudos para produzir sinteticamente em laboratório, porque é uma cura muito forte. Primeira sessão você está curado 18%, uma semana depois que fica trabalhando no teu cérebro, mais você está curado 64%. Mike Tyson tomou, né? Tem um vídeo do Mike Tyson falando que se ele tivesse tomado quando ele lutava, ele teria parado de lutar, porque ele falava que ele sentia tanta raiva dentro dele. Isso também é uma forma de depressão, né? Ele sentia muita dor, muita raiva, e por isso ele lutava muito. E quando ele lutava, ele queria machucar o outro, para que o outro sentisse a dor que ele estava sentindo. Até inconsciente isso. E que falaram que ele era o melhor do mundo, e ele acreditou. Ele falou, meu ego virou um monstro. E quando ele tomou, ele teve depressão, fui tratar isso, e quando ele tomou, e é uma desconstrução do ego absurda, porque você tem que se entregar para aquilo, porque você perde a consciência ali, e trata teu inconsciente. É lindo, é um negócio lindo, assim, inexplicável, que até a tua mente não consegue traduzir de tão sublime que é. E é uma cura muito profunda. Ele fala que ele ele começou a entender o que era amor. Ele começou a sentir um amor, uma felicidade muito grande. Ele falou assim que ele jamais conseguiria lutar depois disso. Claro que agora ele parece que vai lutar de novo, mas aí é de outro lugar, né? Como esporte, é outra coisa. Não é para machucar, não é outra coisa. Então, só que é muito raro isso no Brasil, porque primeiro que vem de um sapinho, então tem que ter muito cuidado com o sapinho, não é uma ayahuasca que hoje tu compra até na internet, né, que vai tomar com uma galera, é um tratamento só com você, tem que ser com pessoas que tenham muita sabedoria e conhecimento daquilo. Foi que para mim foi muito profundo, assim, para mim foi uma cura muito grande. Acho que Theta Healing também, onde você trabalha, né, no Theta, assim, eu acho que também é uma cura muito profunda. Eu estou sempre conhecendo vários tipos de cura, assim, alternativas. Teve agora constelação com cavalos, que eu não fiz esse fim de semana em Floripa, mas que eu achei muito interessante essa constelação com cavalos. Então, são tantos tipos de cura que hoje a gente tem acesso, mas a ayahuasca acho que seria um bom caminho, assim. As pessoas têm medo de tomar ayahuasca, eu também tinha. A gente tem medo, sabe por quê? Porque a gente não quer sair do controle. Sim. E o sapito, que é o búfalo vários, foi uma grande lição para mim. Por que a gente tem tanto medo? Por que a gente tem... Qual que é a fonte do nosso sofrimento? É o controle que a gente quer ter de tudo. O ego querendo controlar tudo. E é uma ilusão, porque a gente não tem controle de nada, né? Então, assim, a gente pode até achar que a gente está controlando alguma coisa, mas no fim a gente não está controlando nada. Então, a gente tem um limite de controle ali. Eu acho que quando eu entendi isso, foi uma cura para mim, assim, até escrevi isso agora para a revista Vegetarianos, que eu encerro a revista sempre com texto, falei sobre isso, né? O descontrole, o descontrolar da mente, né? Descontrole da mente. Então, tira o controle da sua mente, porque é isso que te faz sofrer. Quando eu entendi isso, vou te falar que foi um 99%, assim, de tirar uma carga de mim absurda. Eu vou fazer o melhor possível, mas eu não tenho controle de tudo. Aliás, eu tenho controle de quase nada, né? Isso me tira a ansiedade, isso me tira um peso enorme, uma cobrança enorme. Eu estou sempre assim, me sentindo culpada por tudo de ruim que acontece no mundo. A fome na África é minha culpa, então estou tentando, o que eu posso fazer? O que eu posso fazer? Isso traz um peso muito grande, né? Então, cara, isso acho que tirou de mim, assim, um peso enorme, uma cobrança enorme, um sofrimento, né, que você não precisa ter. Os estoicos falavam muito sobre isso, né? Epicteto, acho que falava que parte da vida você pode controlar, parte não, então assim, foca no que você consegue, né, e tipo, deixa pra lá o resto, esquece, porque assim, só vai trazer de fato preocupação, sofrimento, enfim, uma cobrança que não faz sentido, né. Não tem solução, solucionado está, né? Vai, segue. E às vezes as coisas que dão errado, eu não vejo mais nada errado. Eu acho que o que são as dores? Eu acho que a gente tem, desde físicas, emocionais, o que são as dores? É como se você tivesse que traçar, porque quando as coisas estão certas para acontecer, quando você está no seu caminho, as coisas fluem, as coisas vão fáceis, né? Se fica empacando, se fica te gerando, seja na tua saúde que está dando dor, seja no teu emocional, seja no teu campo profissional, que está gerando um tipo de dor, é a vida te dando uns tapinhas para falar, filha, você está saindo do caminho, é para cá que você tem que ir, dá um tapa para você vir para cá, entendeu? Então, se está gerando dor, está gerando angústia, repensa, porque não é isso que é para você fazer. Então, como é que eu sei se eu estou no caminho certo? Quando eu nem penso, nem paro para pensar, eu vou fazendo, as coisas vão fluindo, vão acontecendo. Então, tudo na minha vida foi assim. Quando eu vi, tinha feito.
Se me gerou ansiedade, se me tirou o sono, se me gerou angústia, não era aí. E normalmente, quando eu insisti mesmo assim, porque a gente paga para ver, né? A gente Sim, paga, a gente vai lá, não deu certo. Mas é óbvio que se não deu certo, também foi certo, porque só atrasou um pouquinho. Às vezes, né? A gente pega um sim, atalho, daí errado a gente volta, o que sempre devia ter sido. sim. Perfeito. E você, pessoa popular, né? Diria, deve receber muitos convites para muitas coisas. No que você ficou melhor em dizer não nos últimos tempos? Eu aprendi a dizer não, tá? Isso também não nasci para aprendendo. Eu me cobrava demais e eu tinha, dentro desta missão minha, de falar, não, onde me chamarem para falar, eu vou, onde for para dar palestra, eu vou, porque quanto mais eu falo, né? É, de novo, eu vou falar, quando me gera angústia, assim, que me gera um desconforto, eu sei que eu tenho que dizer não. Então, Uhum. porque às vezes aparecem convites, até assim, coisas assim, da consultoria para um restaurante, para um cardápio, coisas simples. Eu falo, não está me gerando um tesão de fazer. Eu falo, Uhum. é o sinal para dizer, minha intuição dizendo, não faz. Então eu vou dizer, nossa, eu amaria fazer. Eu acho que a proposta é sensacional, que lindo que esse projeto, maravilhoso, mas neste momento a minha agenda está muito apertada, eu não vou conseguir me dedicar como você merece ao seu projeto neste momento, então prefiro não fazer e a gente pensa mais para frente em uma outra oportunidade. Então, é assim, é assim Boa. que porque se eu sei que vai me gerar uma dor, se eu vou me cobrar demais, se vai me gerar um prejuízo emocional, não tem por que eu dizer que sim. Mas Sim, isso eu aprendi depois, né? A gente aprende, né? Então, sim. Eu acho que é uma das lições mais difíceis, né? Assim, porque, ainda mais no seu caso, por exemplo, onde você está ali, tipo, causando um impacto. O impacto que você gostaria de estar causando, as pessoas estão te chamando para te ajudar a espalhar isso. Cara, é, e só que se você também não escolhe muito bem no que você vai, onde você vai alocar seu tempo, aí você começa a viver a agenda dos outros, não a sua também, né? E aí exato. você não Uma causa vez o eu impacto. Não, e você tem que estar bem, né? E você Sim, tem que estar bem, assim, também para fazer isso. Isso eu entendi também, que eu tenho que estar muito bem, assim, eu tenho que estar com energia boa, eu tenho que estar com a minha mente em paz, eu tenho que estar com o meu coração em paz, para eu também poder conectar pessoas, né, com a minha palavra, com o meu sentimento, com a mensagem, senão também não, né, não vou despertar ninguém. Não que a gente desperte alguém, a gente só mostra um caminho, mas então também não vou gerar um impacto bom, assim. Então eu tenho que estar bem. Então dizer não. Hoje, isso me gerava culpa. Estou dizendo não, mas não, este não é importante neste momento, né? Este não, neste momento é importante. Então, boa. Você tem, assim, pode listar 3 livros que tenham impactado muito sua vida? cara, a autobiografia de um yogi, né? A biografia de um yogi do Tá na Yogananda, que foi fila. maravilhoso. Ele é assim, já livro de cabeceira, assim, porque é um aprendizado de amor, de consciência, de para mim assim, disparado é esse. Um livro que na questão de nutricional, vou dizer, que me inspirou muito, assim. Então, um livro que eu li ele em inglês, não tinha nem em português, era do Michael Greger, que é um médico que eu sou muito fã. Ele tem um site que chama nutritionfacts.org, é uma ONG, e ele dá muitas palestras incríveis, tem no YouTube, e ele escreveu um livro, How Not to Die, Como Não Morrer, que em português chama, acho que é Comer para Não Morrer. Hum, Muito bom, é muito inspirador nessa questão da alimentação, nessa questão da nutrição, desconstrói vários mitos, então é um livro muito bom do Michael Greger. Um livro recente que eu acabei de ler que foi muito inspirador para mim, assim, A Coragem de Ser Imperfeito, abrir mão do controle, desconstruir o ego que quer controlar absolutamente tudo. A Brené Brown, maravilhosa, né? Eu ia até falar o livro de São Francisco de Assis, mas vou falar nesse aqui que foi o que eu mais li, foi o que eu li recentemente. Como aceitar a própria vulnerabilidade, vencer a vergonha e ousar ser quem você é. Isso traz uma paz enorme. Então, a coragem de ser imperfeito. boa. Excelente. É, e para você, o que é ser bem-sucedido? Cara, para mim ser bem sucedido não tem nada a ver com dinheiro, começa aí, né? Então, não tem nada a ver com ser bem sucedido financeiramente ou materialmente falando, porque quanto mais dinheiro eu ganho, eu não ganho tanto dinheiro como as pessoas imaginam, porque eu foco muito nas questões, parte do que eu ganho eu dou, né? Nem falo muito sobre isso, mas
quanto mais coisa eu ganho, menos coisa eu quero ter. Quero minha mochila mais leve, né? Eu quero minha mochila leve, assim, leve, leve, leve. E acho que ser bem-sucedido é você saber o porquê que você nasceu. Assim, para que você nasceu? Qual o seu propósito? Você saber o seu propósito nesse planeta. E o seu propósito, às vezes, não é nada... Às vezes, o seu propósito é ser feliz com a sua família. Você tem uma família, né? O seu propósito não é ter uma missão e cruzar o mundo falando a palavra... Não, não é. O que é o teu propósito? Mas você saber qual que é, te traz uma paz tamanha, preenche o teu peito, te dá uma paz no teu coração e você te traz uma garra de fazer o que você tem que fazer. Acho que ser bem-sucedido é isso, você saber a tua missão nesse planeta. Porque se você está aqui nesse planeta, alguma coisa você veio fazer. Sim. E o que é que você veio fazer? Seja curar alguma coisa, seja plantar alguma coisa, porque o ser humano está aqui, parece que só destrói, polui, né? Não traz nada de bom para cá. O que a gente está fazendo de bom? Então, assim, é fazer algo de bom neste planeta, deixar um legado positivo depois que se for embora. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente vai embora. Né? É a impermanência, é a única certeza que a gente tem. Então, acho que ser bem-sucedida, para mim, eu ser bem-sucedida, eu saber muito claro o meu propósito nesse planeta. Perfeito. Teve uma resposta que deram aqui uma vez e conecta muito com o que você falou. E sempre quando alguém traz uma resposta parecida, eu falo que eu acho que acrescenta para as pessoas. E foi da Nari Achan, ela é fundadora da Poneria, junto com o marido dela, o Thiago, e ela deu uma resposta que resumiu basicamente tudo que você falou, que ser bem-sucedido é se orgulhar da sua própria história. Muito Cara, e eu acho essa frase tão forte, porque isso não interessa, sabe, tipo, em que lugar, não tem uma esfera, tipo, se é trabalho, se não é, se é... Cara, você pode ser bem-sucedido só porque você resolveu se dedicar à sua esposa, à sua filha, a qualquer coisa, sabe? Então, se você olha para trás e se orgulha das decisões que você tomou, né? E você não vai se orgulhar de todas, mas se você olha para sua trajetória no final ali e fez sentido, eu acho que é muito... É de fato isso. E é legal, eu gosto dessa frase, porque ela faz a gente se questionar as decisões, né? Então, eu o tempo inteiro agora falo assim, cara, tá, mas... lá na frente eu vou me orgulhar de ter tomado essa decisão? Sabe, lógico que nem sempre a gente vai ter a resposta, mas assim, pelo menos é um guia, né? Então faz total sentido. É isso, eu acho que eu vi uma frase essa semana, até postei essa frase, que seja grato ao seu passado, né? Porque foi ele que te trouxe até aqui. Sim. Então, e essa frase também faz todo sentido, porque você se orgulhar do seu passado, Sim. né? Por pior que ele tenha sido, mas foi ele que te trouxe até aqui. E se você tem orgulho de quem você é hoje, então acho que se você é bem-sucedido, você tem orgulho de quem você é hoje. Sim, perfeito. Isso. Boa. E última pergunta de hoje para você. Se você pudesse falar com a Lana lá, de 15 anos atrás... Quando que você se mudou, você falou, para São Paulo? Vai fazer 16 anos agora. 16 anos, tá bom, tá no ponto certo ali. Se você pudesse voltar e falar com a Lana de 15 anos atrás... no que você diria para ter mais calma? Pra, tipo, ir assim, cara, mais leve. Olha, eu ia falar, confia. Para de controlar tudo que você quer controlar. Confia, faz o melhor possível, que vai ficar tudo bem. Boa, maravilha. Alana, onde é que as pessoas... onde você prefere que as pessoas te encontrem? Acho que essa é a melhor pergunta, né? Porque, assim, você tem vários lugares... Onde você prefere? Purana, vem aqui em casa. No Instagram, que é @alana_rocks, acho que você vai botar aí provavelmente, né? Boa. Mas eu posso ser encontrada em todas as livrarias com meus livros, Diário de uma Vegana, Diário de uma Vegana 2, todas as livrarias e grandes lojas do Brasil, Magalu, Amazon, Submarino, Americanas, Extra. Botar no Google, acha meus livros. Acho que mais no Instagram mesmo. Conheçam Purana, aqui em Pinheiros, que se reabriu, graças a Deus, agora, mas tem deliveries pela cidade inteira, em São Paulo. Show. É isso. Bom, maravilha. E quando eu for a São Paulo, que eu estou em Lisboa, vai demorar um pouquinho por causa dessa pandemia, mas assim que eu for, te mando mensagem, falo, tô indo, hein? Depois te mando a avaliação do TripAdvisor. Tô louca para ir para Lisboa. Eu ia ano passado, aí não rolou, porque nada rolou ano passado. Falei, quem sabe esse ano eu ia, mas esse ano acho que também não vai rolar, então acho que ano que vem. Tá, me manda mensagem também. Eu não tenho nenhum restaurante, mas eu te levo em outros. Tem uns maravilhosos aí em Lisboa. Aqui tem muitos. A gente pede muita coisa vegana em casa, porque como minha esposa é vegetariana, a gente acaba indo pro extremo, né? E é mais fácil, porque a gente pede alguma coisa e vai pros dois comer.
É muito bom mesmo. Boa. Bom, brigadaço, Alana, pelo seu Obrigada tempo. também. Obrigado por todas as respostas maravilhosas. Obrigado pela sua participação. Obrigado por tudo que você tem feito aí, né? Pelo impacto que você tem causado. Obrigada também pelo convite. Amei participar. Beijo, querido. Beijo, beijo.